Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje vamos de VCRR11, um fundo voltado para renda residencial. É isso mesmo, a gente vai dar uma olhada. Ele tem mais de 300 apartamentos, são 4 imóveis, né, que a gente vai dar uma olhada. Tem participações nesses imóveis, tem imóvel que é dele todo. Enfim, vamos olhar nas expectativas, né, ver o que é que dá para esperar desse fundo para os próximos meses, questão de cota, questão de distribuição. Enfim, o patrimônio é de 256 milhões de reais, ele distribuiu os 50 centavos no último anúncio e tem apenas 4.000 cotistas. Ok? Esse fundo, quando foi lá no começo, né, ele mesmo desenvolveu essas unidades, né, pegou lá desde o começo, ele passou um bom tempo entregando uma renda mensal garantida, né, enquanto estava no período de obras. E aí ele vinha no patamar bem linear, depois que essa RMG acabou, né, os imóveis ficaram prontos, ele foi alugando, deu uma caída nas distribuições. Inicialmente deu uma subida, né, porque ele tanto estava com a RMG como também estava com os aluguéis, aí deu uma subida nas distribuições. Depois que acabou a RMG, deu uma reduzida e acabou que muita gente vendeu a cota. E hoje ela está bem desvalorizada, a gente vê aqui o valor do mercado de 55, onde o patrimonial é 128, né, mais da metade, bem mais da metade o desconto em relação ao valor patrimonial, né, a gente vê aqui 57% de deságio na cota, né, e isso automaticamente vai puxar o yield para cima. A última distribuição foi 50 centavos, o que é menor do que o que ele fez no mês anterior. Então, o yield aqui, que é de 0,85, se pegar aqui os 60 centavos, por exemplo, a gente vê que esse yield inclusive vai subir logicamente, né, porque o resultado foi maior, vai ficar acima de 1% no que ele tem atualmente. Mas a gente vai dar uma olhada nessas expectativas, como é que fica. Dá para esperar ele manter os 50, ou se dá para ver ele, quem sabe, aumentar e retornar os 60, né? A gente vai já dar uma olhada disso lá na DRE. Vai falar da última distribuição, vai falar que está avançando, né, na implementação da estratégia de vender unidades lá do Vila Mariana, né, unidade residencial e não residencial. Então pode vir um retorno proveniente dessas vendas, né, um lucro em cima dessas unidades. Ele também vai falar que visa maximizar o retorno ao cotista, né, com essa movimentação. E isso é para aproveitar a valorização imobiliária que ele teve, né, já que ele desenvolveu, ele tem ali um custo, normalmente menor do que o que ele foi se ele fosse adquirir, né, e ele quer trazer esse retorno, essa valorização vendendo essa unidade, esse lucro aí que fazendo em cima, fazer, um ganho de capital bem interessante. Aqui ele vai falar dos 4 imóveis, né, questão de vacância e ocupação. Cirela, 69% de ocupação, Atmosfera 71, o Iconic 72 e o On The Perk 70% de ocupação. No geral, são ocupações bem próximas uma da outra, até porque os imóveis, como a gente vai ver, são bem próximos um do outro, né? Ocupação aí na faixa dos 70% os 4. Inclusive, o On The Park aqui tem uma parte que está com desconto devido a melhorias que estão sendo realizadas nas áreas comuns, né? Então, tende a subir um pouco na questão do. Não da vacância, né? Nem da ocupação, mas na questão um pouco do retorno devido a isso, mas aí talvez não seja um impacto tão forte. A gente vai já olhar isso mais à frente, ver os pesos de cada um, ok? Vai falar que vem acompanhando diariamente a questão das locações. Aqui a gente tem um aparato dos 4 imóveis. A gente vê 347 unidades, né? Um volume bem interessante, ok? Em cima disso, uma vacância de aproximadamente, como a gente vê ali, 30%, né? Pegando a ocupação de 70%. Aqui a gente tem por peso, né? O Iconic é o maior empreendimento do fundo, né? Que é o que tem esses 146 unidades, tá? É o maior investimento. O restante aí vai estar distribuído. O caixa do ativo é bem pequeno. Aqui a gente tem a questão da localização, né? São todos em São Paulo, né? A gente vê que são relativamente próximos, né? Um do outro. Um aqui, inclusive, é uma rua atrás, né? O Icônico aqui também bem próximo um do outro, né? A localização não é aquela localização à beira-mar, aquela localização ultra premium, né? Mas são localizações interessantes, né? A gente vê aqui o On The Park entre a Avenida Indianópolis e entre a 23 de Maio, né? O Icônico aqui quase na 23 de Maio, na lateral. Aqui a gente tem os links, né, para fazer reserva. Quem quiser já agendar aí pode abrir o relatório e clicar em um desses links, né, de acordo com o imóvel que queira. Aqui a gente vê já um detalhamento mostrando a questão das receitas operacionais, a questão das unidades, né? Nesse primeiro empreendimento a gente tem do VCRR essa parte aqui, tá? É a parte que está rachurada, não é o imóvel todo, ok? Na parte dele aí ele tem 48 unidades e a gente vê algumas fotos, né? Não são aqueles empreendimentos do luxo extremamente alto, mas tem um padrão bem alto ainda, né? E aqui com ar-condicionado nas unidades, né? Pelo menos aqui são unidades praticamente kitnets, né? Como a gente vê aqui já o banheiro, a área de quarto, né? E a varandazinha. Então, coisa aí para. São flats, né? Na verdade. Ok? Academia, banheiro, né? A parte interna. Aqui a gente vê a receita operacional deu uma aumentada no meio do ano. Chegou no final do ano deu uma reduzida.
Então tem a tendência de dar um aumento de volume ali no julho, para setembro, né. Avançando, a gente tem a questão que a gente já viu, né, de ocupação, de área média, né, a gente vê isso aqui de forma gráfica, a questão do RevPAR, os valores aí por quarto, a ocupação atual, né, a gente pegando mês a mês, a gente vê que no caso aqui os números aumentaram em novembro, dezembro, porém, a receita operacional aumentou lá em agosto, né, talvez devido à questão dos preços, né, a gente vê, que as diárias subiram aqui no final do ano, ok, e o preço, né, por quarto também subiu, sendo que a ocupação deu uma diminuída, né, então a tendência aqui, pelo menos de ocupação, é no meio do ano, mas de retorno, apesar de o ápice de ocupação não ser no meio do ano, é no final do ano, então o retorno é maior no final do ano devido à questão dos valores cobrados serem mais altos, né. Aqui a gente tem o outro imóvel, ele tem essa parte aqui quase que da metade para baixo, 112 unidades, a gente vê algumas fotos internas, né, o padrão aí também semelhante, mas aqui a gente já vê unidades, um pouco maior, aquele outro lá era mais um flat mesmo, né, aqui já tem um quarto já separado, um pouco separado, é quase que junto, né, mas é pouco separado, cozinha já tudo junto, é um flat que aparentemente é um pouco maior, pelo menos aparentemente, né. A receita operacional dele já é um pouco diferente do que a gente viu no outro, né, ele tem um destaque aqui mais para novembro e abril, e aí mais agosto também não fica muito longe disso, e no gráfico que a gente vê comparando lá a questão da diária, né, do RevPAR e ocupação, também o final do ano aqui já coincide, né, um pouco, sobe um pouco a diária, também aqui nesse caso subiu um pouco a ocupação, e aí ele teve um retorno maior no final do ano. O outro empreendimento icônico já é o imóvel todo, tá, isso aqui já são todas as unidades, a gente já vê aqui, já são apartamentos com padrão um pouco já mais alto, né, você já vê, a questão de dentro dos ambientes já tem um pouco mais de separação, tem um pouco mais de área, né, inclusive você consegue ver aqui os metros quadrados, ok, que são os ambientes externos, mas ambos, assim, no geral são, digamos assim, que padrões um pouco bem próximos, né, só o icônico que é um pouco mais alto, e a gente vê aqui a receita dele, né, não tem um gráfico tão grande, que ele já foi, praticamente, se não me engano, foi o último imóvel a ficar pronto. E a gente vê a receita foi em novembro, agosto também teve um ápice, né. Aqui é a mesma coisa, mas o gráfico um pouco menor. A vacância dele segue aí na ordem dos 28% mais ou menos, 28 chegou a diminuir aqui bastante, mas aí nos 72 dá os 28. Não tem tanto gráfico ainda pra gente comparar. E aqui o OneDPR, que ele no caso ele tem só uma parte também, né, mais a parte de baixo, a gente percebe que nos imóveis que ele não ele tem um que é um imóvel todo e os outros que ele não tem é mais a parte baixa, né, as unidades mais embaixo do empreendimento, né. E a gente vê também bem similar, olha só, são flats, né, não tem aquela apartamento mesmo bem grande, são quartos pequenos completos. Aqui a gente vê a questão também foi um dos últimos, né, junto com o Iconic, então não tem tanto histórico, mas aqui no geral o maior foi em novembro, né, a de receita operacional, e os números foram até que mais próximos aqui no período de agosto a novembro, né, em questão de ocupação, e de retorno foi bem próximo, né, no geral aqui esses 3 meses, 4 meses. Avançando, a gente tem um comparativo da receita dele, né, do yield dele com os aluguéis medianos ali de São Paulo, né, a gente vai ver que tem um certo spread, ok. À frente a gente tem a DRE. Vamos traçar aqui o que é que dá para esperar de expectativa. Ele está tendo de receita extraordinária em alguns valores, né, já há algum tempo, está sendo uma receita extraordinária que está quase uma recorrente, né. Então, vamos supor que continue esse patamar, né, e ele vem o que ele vem tendo de distribuição é praticamente tudo que ele vem tendo de resultado. E pelo resultado dele, a gente viu nas receitas operacionais líquidas que tende a diminuir nos começos do ano, subir ali em agosto, mantém um pouco de linearização até novembro, né, vai caindo aos poucos, e aí no começo do ano dá uma caída. Pelo menos nos imóveis que a gente viu que já tem gráfico desde o começo de janeiro, ok? De 2024. Então, tendo em vista isso, tendo em vista dessas distribuições que está no talo, tem a tendência dele dar uma reduzida ali nos meses iniciais do ano e depois ir se recuperando até agosto e dele manter uma linearização ali até o final. Claro, tem um imóvel lá, tem 2 imóveis que não tem histórico ainda, né, que são os últimos imóveis que ficaram prontos. Mas a gente pegando como são áreas próximas, né, até aí a tendência de vacância deles aí é bem próxima uma da outra, a questão da localização, dos números são bem próximos, então vamos supor que ele mantém esse mesmo patamar. Então tem a tendência de ter uma redução nesses começos do ano, ok? E aí depois dá uma estabilizada. Então até dentro disso eu vou palpitar para os próximos meses que talvez ele tenha uma redução e nos outros meses seguintes uma elevação, ok? Então aí valores aí quem sabe abaixo de 50, né, 40 e poucos centavos ali nesses começos, depois indo subindo aí até a casa dos 60, que é o patamar mais alto que ele vinha distribuindo, né, que chega aqui até valores de 70.
né, que subiu. Mas só que, aliás, esse de 70 aqui você até que exclui, tá? Isso aqui, então, valores máximos de 60, porque esse período aqui ainda tinha RMG, ok? Então a gente considera só daqui pra cá, tá ok? Então aí os máximos de 60, os valores mínimos de 50, com a tendência de ter um valor talvez aí menor nesse começo do ano, como eu expliquei, ok? Aqui questão de liquidez, a liquidez é bem baixa, né? 166 mil reais negociados por mês, até porque a quantidade de cotas do fundo é bem pequena, aqui o volume por mês. E aqui a gente já finaliza o relatório, né? Novamente, eu convido vocês aí a serem membros do canal, apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso a vídeos antecipados, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Tem vídeo exclusivo aí com as expectativas das distribuições e cotações dos fundos, né? O vídeo só para quem é membro. Também tem grupo exclusivo, tem planilha gratuita para quem é membro. Tem muitos benefícios. Vai ter o link aqui embaixo de membro, né? Então, às vezes também aparece o botãozinho de membro aí. Tá? Mas o link sempre vai estar aqui embaixo. Você clicar, você vê todos os benefícios. E o valor lá é um valor praticamente irrisório, né? R$ 4,99. Não dá nem para comprar uma cota direito, né? Dependendo dos fundos aí, pegar um fundo base 10 é metade. Total, vai ser um baita investimento que você vai fazer de um preço irrisório. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e valeu!